esta não é uma história para os fracos de coração. É um conto de falhas humanas, consequências trágicas e a providência divina que, mesmo através de eventos pecaminosos, tece o destino de povos. Você vai descobrir a origem dessa inimizade milenar, as vezes em que moabitas e amonitas tentaram destruir Israel, e o que a Bíblia realmente diz sobre o futuro desses povos. Tá pronto para conhecer a verdade não contada sobre as origens de Israel e seus inimigos mais próximos? Então segure-se, porque o que você está prestes a descobrir vai mudar sua perspectiva sobre a história bíblica. Ló, o sobrinho de Abraão, e sua escolha desastrosa. Para entender a origem dos moabitas e amonitas, precisamos começar com Ló, o sobrinho de Abraão. Quando Deus chamou Abraão para sair de Ur dos Caldeus, Ló foi com ele. Eles viajaram juntos, prosperaram e acumularam grandes rebanhos, até que a terra não pôde mais sustentá-los. Para evitar conflitos entre seus pastores, Abraão, em um gesto de generosidade e liderança, ofereceu a Ló a primeira escolha da terra. E aqui, Ló toma uma decisão crucial que mudaria o curso de sua vida e a de seus descendentes. Ele levantou os olhos e viu toda a planície do Jordão, que era toda bem regada. A região, que se estendia até as cidades de Sodoma e Gomorra, parecia um paraíso, como o jardim do Senhor. Ló, motivado pela prosperidade material e pela beleza aparente, escolheu essa terra fértil. O problema? Sodoma e Gomorra eram cidades notoriamente perversas. A Bíblia descreve seus habitantes como muito maus e grandes pecadores contra o Senhor. A escolha de Ló, movida pela visão do lucro fácil e da conveniência, o levou a se associar com uma sociedade moralmente corrupta. Essa decisão foi o primeiro passo em uma série de eventos trágicos. A destruição de Sodoma e Gomorra, o cenário para o incesto, a perversidade de Sodoma e Gomorra, atingiu tal ponto que Deus decidiu destruí-las. Abraão intercedeu por Ló e sua família, e Deus enviou 2 anjos para resgatá-los. A história do resgate é tensa e dramática. Os anjos apressaram Ló, sua esposa e suas 2 filhas para fugirem da cidade, com uma advertência severa: foge por tua vida, não olhes para trás, nem pares em lugar nenhum da planície. Foge para o monte, para que não pereças. Ló e suas 2 filhas, aterrorizados e com a vida em ruínas, refugiaram-se em uma caverna. Eles haviam perdido tudo: sua casa, sua riqueza, sua mãe, esposa, e a perspectiva de um futuro normal em Sodoma. Foi nesse cenário de desespero e isolamento, e a crença de que não havia nenhum homem na terra que viesse a nós para entrar em nós, segundo o costume de toda a terra, que as filhas de Ló tomaram uma decisão abominável. A preocupação delas era perpetuar a linhagem familiar e ter descendência. Uma prioridade cultural da época, mas que foi buscada de forma pecaminosa. O ato chocante, o incesto e o nascimento de Moabe e Benami, movidas por essa desesperadora necessidade de perpetuar a família e sob a influência de vinho. As filhas de Ló cometeram incesto com seu próprio pai, e a primogênita disse à menor: nosso pai está velho, e não há homem na terra que venha a nós, segundo o costume de toda a terra. Vem, demos vinho a beber a nosso pai, e deitemo-nos com ele, para que preservemos a descendência de nosso pai. Assim, deram vinho a beber a seu pai naquela noite. E a primogênita deitou-se com seu pai, e ele não percebeu, quando ela se deitou, nem quando ela se levantou. No dia seguinte a primogênita disse à menor: deitei-me ontem à noite com meu pai. Demos-lhe vinho a beber também esta noite, e deita-te com ele, para que preservemos a descendência de nosso pai. Assim, deram vinho a beber a seu pai também naquela noite. E a menor deitou-se com ele, e ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando ela se levantou. Desses atos de incesto nasceram 2 filhos: Moabe, o filho da filha mais velha de Ló. Seu nome significa do pai ou de meu pai, uma clara referência à sua origem incestuosa. Moabe se tornaria o pai dos moabitas. Benami, o filho da filha mais nova de Ló. Seu nome significa filho do meu povo, também aludindo à sua origem. Benjamim se tornaria o pai dos amonitas. É crucial entender que a Bíblia, ao relatar esse evento sombrio, não o glorifica, nem o justifica. Pelo contrário, ela o expõe em sua feiura, mostrando as consequências extremas do desespero e da falta de fé. E como o pecado pode ter raízes profundas nas linhagens familiares. Essa origem vergonhosa e pecaminosa seria uma mancha na reputação desses povos para as gerações futuras. A inimizade constante: Moabitas e Amonitas contra Israel. A origem incestuosa e a falta de fé inicial não foram apenas um detalhe histórico. Elas parecem ter prenunciado uma relação de profunda hostilidade entre os descendentes de Ló e os israelitas, os descendentes de Abraão, através de Isaque e Jacó. Essa inimizade se manifestaria repetidamente ao longo da história bíblica.
a recusa de ajuda no deserto. Quando os israelitas, após o êxodo do Egito, estavam a caminho da terra prometida, eles procuraram passar pelas terras de Moabe e Amon. No entanto, em vez de oferecer hospitalidade ou ajuda aos seus parentes, os moabitas e amonitas recusaram-se a fornecer pão e água, e pior, contrataram Balaão para amaldiçoar Israel. Essa atitude mesquinha e hostil, em um momento de grande necessidade para Israel, foi tão grave aos olhos de Deus que ele impôs uma proibição severa. Nenhum amonita ou moabita jamais poderá entrar na Assembleia do Senhor, nem mesmo seus descendentes da 10ª geração. Essa proibição mostra a seriedade da traição e da falta de solidariedade. Opressão e incursões. Ao longo do período dos juízes, moabitas e amonitas frequentemente oprimiram Israel. O rei Eglon de Moabe, por exemplo, submeteu Israel por 18 anos, até ser assassinado por Eude. Mais tarde, os amonitas ameaçaram a cidade de Jabes de Gileade, exigindo que seus habitantes tivessem seus olhos direitos arrancados como uma condição de paz, um evento que levou à ascensão do rei Saul. Guerras e conflitos contínuos. Durante o período da monarquia, os reinos de Israel e Judá frequentemente guerrearam contra moabitas e amonitas. Davi subjugou Moabe e Amon. Mais tarde, no reinado de Jeosafá, uma grande coalizão de moabitas, amonitas e meunitas invadiu Judá, mas foi milagrosamente derrotada por Deus. Essa foi uma das maiores ameaças combinadas desses povos a Judá. Inimizade profunda e profecias de juízo. Os profetas do Antigo Testamento frequentemente proferiram juízos contra Moabe e Amon por sua arrogância, orgulho e hostilidade contínua contra Israel. A inimizade deles não era apenas política ou territorial, mas era vista como uma oposição ao povo de Deus e, por extensão, ao próprio Deus, a exceção e a graça. Ruth, a moabita, em meio a essa narrativa de conflito e proibição. A Bíblia apresenta uma história surpreendente de graça e redenção. O livro de Ruth. Ruth era uma moabita, uma mulher de um povo que, segundo a lei, não poderia entrar na Assembleia do Senhor. No entanto, Ruth demonstrou uma lealdade e fé extraordinárias ao acompanhar sua sogra, Noemi, de volta a Belém, declarando: "O teu povo será o meu povo, e o teu Deus, ó meu Deus." A história de Ruth é um poderoso lembrete da graça inclusiva de Deus. Apesar de sua origem moabita, Ruth não apenas foi aceita em Israel, mas se casou com Boaz, e se tornou a bisavó do rei Davi, e portanto uma ancestral direta de Jesus Cristo. Essa é uma das maiores reviravoltas da Bíblia. A inclusão de Ruth na linhagem messiânica mostra que a proibição contra moabitas e amonitas não era absoluta ou racial, mas relacionada à sua atitude e conduta. Aqueles que, como Ruth, se voltassem para o Deus de Israel, com fé e devoção, seriam aceitos e até mesmo honrados. A história de Ruth sublinha que a misericórdia de Deus transcende barreiras étnicas e culturais, oferecendo esperança e redenção mesmo para os descendentes de uma origem tão trágica, implicações proféticas e o fim da linhagem. Apesar da exceção de Ruth, as profecias sobre Moabe e Amon, em sua maioria, apontam para sua eventual destruição ou declínio. Muitos estudiosos entendem que essas profecias tiveram um cumprimento parcial em invasões e conquistas históricas, mas também podem ter um cumprimento escatológico mais amplo, extinção como nação. Embora os povos de Moabe e Amon não existam mais como nações distintas e independentes hoje, suas terras foram absorvidas por outros reinos e impérios ao longo da história, e seus descendentes se misturaram com outros povos árabes. A identidade amonita e moabita como inimigos de Israel permaneceu viva na memória bíblica e histórica. Wizos Fine. Algumas passagens proféticas são interpretadas por alguns como indicando que Amon poderia ter um papel nos eventos do fim dos tempos, embora não mais como uma nação independente, mas como parte de uma coalizão ou um grupo de povos. O fato é que a inimizade original, nascida do incesto e da recusa de hospitalidade, deixou uma marca indelével na narrativa bíblica. A história dos filhos de Ló é um testemunho das consequências de escolhas pecaminosas e da forma como as ações dos pais podem influenciar o destino de gerações. A lição para nós hoje: consequências do pecado e a graça de Deus. A história de Ló e seus filhos, os moabitas e amonitas, é um lembrete poderoso de várias verdades bíblicas. As consequências do pecado, a escolha de Ló de se associar a Sodoma, e o desespero de suas filhas que levou ao incesto, mostram como as decisões pecaminosas podem ter ramificações extensas e dolorosas, afetando gerações e criando inimizades duradouras. A origem da oposição. A Bíblia revela as raízes de muitas inimizades e conflitos na história humana, muitas vezes em dramas familiares e escolhas morais. A inimizade dos moabitas e amonitas contra Israel não foi aleatória,
mas tinha uma origem clara na negligência e no pecado. A soberania e a justiça de Deus. Mesmo em meio a atos pecaminosos, Deus mantém sua soberania e executa sua justiça. Ao mesmo tempo, ele mostra misericórdia e graça, como na história de Ruth, provando que seu plano pode se cumprir através de pessoas de todas as origens. A graça transcendente. A história de Ruth nos ensina que mesmo que um povo seja marcado por uma origem trágica, ou uma história de inimizade, a graça de Deus está disponível para aqueles que o buscam com fé e lealdade. A salvação não é limitada por linhagens ou por erros passados. A pureza da linhagem messiânica, a inclusão de Ruth na linhagem de Davi e de Jesus, é um testemunho da universalidade da graça de Deus e de como o plano divino de redenção transcende as barreiras étnicas e morais, purificando e transformando o que era pecaminoso. A história não contada dos filhos de Ló, os Moabitas e Amonitas, é uma tapeçaria complexa de incesto, traição e guerra. Ela nos revela as origens de inimizades milenares de Israel, mostrando como o pecado e as escolhas humanas moldaram o destino de nações inteiras. Mas, crucialmente, ela também nos aponta para a surpreendente graça de Deus, que pode redimir até as origens mais sombrias, como vemos na história de Ruth, a Moabita, que se tornou ancestral de Jesus. Essa narrativa nos desafia a olhar para a Bíblia com mais profundidade, a reconhecer a seriedade do pecado e a celebrar a infinita misericórdia de Deus. O que essa história te fez sentir? Você já conhecia a origem tão complexa dos Moabitas e Amonitas? Compartilhe suas impressões e pensamentos nos comentários abaixo.